milênios. Cada segundo na floresta importa. E cada vida, das minúsculas às imensas, em um equilíbrio complexo, frágil e, mesmo assim, tão ameaçado. A taxa de desmatamento na Amazônia Legal brasileira teve um aumento de quase 22% em um ano, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse é o maior índice de devastação da maior floresta tropical do mundo desde 2006, segundo as medições do projeto que monitora a destruição na Amazônia Legal, o PRODES. Só em setembro de 2021 foram devastados 1.224 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, o equivalente a mais de 4.000 campos de futebol destruídos por dia. Para chegar ao novo arco do desmatamento, saímos de Porto Velho, em Rondônia. Cruzamos o Rio Madeira, endereço oficial do garimpo ilegal. A gente tem uma associação de garimpeiro, que aí se fala que a gente compra aquele ouro da gente, mas você tem que pagar, tem que tirar a carteira de garimpeiro, você tem que ser associado naquilo ali, pagar todos os impostos. E com tudo isso que você paga o imposto dessa associação, da cooperativa, às vezes quando você é pego com ouro, você ainda é preso. Cada fiança nossa que num garimpeiro vai ser preso é 10 mil reais para nós sair. Se às vezes a gente faz 2 mil reais, como é que nós vamos conseguir sair da cadeia para pagar isso aí? Muitas vezes aqui a gente está aqui, a polícia no meio do rio aí, ó, é preciso nós pular dentro de um rio desse aí com medo de ir preso. É arriscado até nós perder a vida. A exploração ilegal de ouro foi escancarada para o mundo no fim de 2021, quando centenas de balsas e dragas se reuniram em um único ponto do rio. Mas para o seu Adriano, já não é novidade. Todos os garimpeiros que tem, eu acho que tem para mais de milhões de garimpeiros já. Tem criança que mora em cima de uma balsinha dessa porque o cara não tem uma casa para morar. Ele não tem medo de falar, ver a vida sem nunca ter saído das margens do Rio Madeira. Com 7 anos eu fui lá para o Palmeiral. Lá nós fomos para o Seringal com meu pai, trabalhamos lá até 82, né? Aí começou o garimpo quando nós pegava, nós ia carregar um maquinário para a beira do rio, uma distância dessa, o cara dava 10 cruzeiros naquele tempo. 10 cruzeiros era o dinheiro que meu pai passava um mês para ganhar, entendeu? E começou a ganhar dinheiro, nós começamos a ganhar dinheiro. Hoje meu salário, eu que nós trabalhamos no garimpo, se eu fosse trabalhar eu não sustentava minha família. Porque é um salário mínimo, o que é um salário mínimo? Pela BR-319, seguimos em direção ao Amazonas. No caminho, lavouras fatiam a floresta. A estrada em si já é o endereço da discórdia. Essa estrada ela é muito importante, né, para transporte e o cuidado também extremo com a mata, né? Eu não sei como é que vai ser feito, né? Aí já é questão de engenharia. Mas é muito importante que ela seja pavimentada. Eu acho que deveria a gente pegar a estrada na boa até Manaus, né? Ter uma boa recuperação para a gente poder estar indo, né? Vendo o lado dos moradores daquela região, eles sentem sim a necessidade da pavimentação, mas é claro que a gente tem que fazer um plano antes disso para que não ocorra de uma forma desorganizada. A BR-319 ela traz um impacto direto nas terras indígenas. Infelizmente, ela não tem viabilidade econômica, não tem viabilidade ambiental. E o único objetivo ali é o lucro fácil e dar dinheiro para o monopólio do transporte, né? São 885 quilômetros entre Porto Velho e Manaus, a única ligação terrestre do Amazonas com as outras regiões do país. Acelerar a recuperação da BR-319 significa cruzar boa parte da maior floresta tropical do mundo. Por isso é preciso ter cuidado para não dar passagem para mais devastação ambiental.
Tem primatas que socorrem ali, diversidade imensa de toda a fauna e flora que nós temos ali, que a gente não tem estudos detalhados, nós não sabemos muitas vezes nem as espécies que estão ali. Se você pensa no asfaltamento que vai gerar um impacto sem premissas importantes, sem planejamento importante, como por exemplo, houveram diversas colocações do ICMBio, por exemplo, para o licenciamento que não foram seguidas. A rodovia foi inaugurada em 1976, na ditadura militar. Ao longo do tempo, o asfalto sem manutenção foi se degradando. Projetos de reconstrução foram propostos por Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff e esbarraram na questão ambiental. Agora, no governo Bolsonaro, tramitam a toque de caixa no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Em Porto Velho, a ponte que liga o centro à rodovia está pronta, sobre o Rio Madeira. E as obras de repavimentação começaram. Esta é uma estrada, uma via estratégica que liga boa parte da Amazônia ao restante do Brasil. Sob o aspecto ambiental, e este é o aspecto que os críticos apontam, nós observamos que as regiões inóspitas, as regiões não habitadas, é nela que ocorre a grande criminalidade ambiental. A extração ilegal de madeira, o transporte, o poder público não consegue chegar na maior parte dessas localidades. Então eu vejo que essa questão ambiental é exatamente o contrário. Na hora que se repavimentar essa via importante para a Amazônia brasileira, os órgãos de controle, Polícia Ambiental, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, enfim, o poder público vai poder estar muito mais presente controlando essa questão. O caminho de asfalto em meio à floresta cruza 69 terras indígenas e 41 unidades de conservação. O aumento do desmatamento, o aumento das queimadas, batendo recordes em alguns municípios, e principalmente isso acontece na porção sul da estrada, que é mais próximo a Porto Velho, em Rondônia. Acontece também o extrativismo ilegal, a perda da biodiversidade e alguns conflitos fundiários, né? Em alguns trechos, só o que sobrou da natureza está na placa de sinalização. Contornando a BR-319, agora já há fogo, desmatamento. Gado pastando no que antes foi floresta. Eu sempre falo que o meio ambiente é levado a reboque, né, no Brasil. Você vai abrir um acesso no meio da floresta, em ambientes que pouco se conhece a biodiversidade, não se sabe nem o potencial que tem ali ainda de uso dessa biodiversidade. Eu gostaria muito de acreditar que as condicionantes serão seguidas, que tudo será controlado, mas todo o histórico que nós temos, toda a prática que nós temos, ela diz o contrário. A região entre os 3 estados está se tornando conhecida como um novo polo de desmatamento e já tem até nome. A Macro, a união das siglas de Amazonas, Acre e Rondônia. A destruição da floresta é motivada pela extração de madeira ilegal, muitas vezes em terras públicas, para dar lugar à pecuária e à soja. Encontrar cenas assim não tem sido raro. Vem melhorando a condição da estrada, mas ao mesmo tempo vem piorando a situação. Tem cada vez mais desmatamento, tem exploração ilegal de madeira, tem grilagem. 80% do desmatamento tem sido confinado ao arco de desmatamento. Quem desmatou tudo aquilo pode migrar para as áreas que já têm acesso a partir de Manaus. E tem estradas planejadas que iam ligar com 319 e abrir aquele enorme bloco de floresta na parte oeste do estado do Amazonas. E isso que seria realmente a catástrofe maior. No sul do Amazonas, passamos por Humaitá. De lá, chão batido e poeira. Quando a estrada vai rasgando a floresta, não desaparecem apenas as árvores que dão lugar à pista. Aos poucos, ou de uma vez só, a devastação vai abrindo clareiras na mata. Esse aqui é um exemplo. Numa rodovia chamada Transamazônica, a Amazônia
está cada vez mais distante. O que acontece depois de abrir uma estrada, em grande parte fora do controle do governo. O governo decide fazer a estrada, mas depois de aberto, são milhares de pessoas independentes que vão decidir se vão invadir, se vão desmatar, etc. Não é mais tanto no controle do governo. Decreto do Bolsonaro proibindo queimadas durante 120 dias e tinha um recorde de queimadas. Uma vez que você dá essa mensagem que pode invadir, vai ser legalizado, anistiado, tira o controle do governo pouco que tinha. Uma coisa muito grave. O sistema agroflorestal é uma técnica que mostra ser possível produzir alimentos sem derrubar uma árvore sequer. Eu estou ameaçada de morte, então nós tivemos que adaptar todo o escritório. No cenário que contorna a estrada, verde convertido em marrom, árvores convertidas em toras. Ex-floresta, agora área cercada. Sobra pouco para o descanso das aves. Balsa. Passagem para uns, diversão para quem vive entre terras e águas. Pontes e chuva, muita chuva. Até chegar em Lábrea, 400 quilômetros e muitos pássaros depois. Fundada em 1881, às margens do Rio Purus, a cidade é famosa pela paróquia de Nossa Senhora de Nazaré e por ter motos transportando 1, 2, 3, 4 pessoas, bolo de aniversário, cachorro e nenhum capacete. Lábrea também ficou conhecida num ranking devastador, o das cidades amazônicas que mais desmata. A floresta amazônica, ela já perdeu cerca de 17 a 18% de sua área com desmatamento, corte raso, e outros 17% são áreas degradadas. Para se explorar madeiras valiosas, por exemplo, o ipê, mogno, etc., um trator vai, abre uma estradinha e para aquela máquina que coleta a madeira, e depois eles fazem os pátios, que é onde chegam os caminhões para levar aquela madeira. Então, esse é o começo do processo de degradação. E aí, quando você abre uma área de floresta, você torna a floresta úmida muito vulnerável ao fogo. Só em setembro de 2021, a área devastada por queimadas equivale a quase 15 mil campos de futebol. De janeiro a 18 de setembro, foram 2.946 focos de calor registrados em Lábrea. Tem um grande estoque de carbono na floresta e também no solo embaixo da floresta. Então, se isso for transformado em outra coisa, pastagem, etc., com desmatamento, ou com degradação, incêndios florestais, etc., você acaba destruindo a floresta e vira algum tipo de savana, outra coisa que não é floresta. Isso
se traduz em grande emissão de carbono. Maior ainda é o problema de ter um enorme estoque ainda na floresta que não foi desmatada. Então, é um fator importante em poder empurrar o sistema climático global, passar num ponto de não retorno, onde fica fora do controle. O mundo fica mais quente, aí mata mais árvores, tem mais incêndios, e mais quente ainda, etc., e vai embora. Passando o ponto onde é possível para a ação humana controlar o efeito estufa, é muito perto. Toda a humanidade, com combustível fóssil, desmatamento, está liberando 13 bilhões de carbono por ano. Então, o máximo que podemos fazer é não emitir mais nada. A gente não queima litro de petróleo, não corta mais uma árvore, só 13 bilhões de toneladas. Então, a Amazônia está no centro disso, porque nós temos esse enorme estoque de carbono. Do lado de cá, um extenso buraco, profundo, sem vida. Do lado de lá, floresta farta, pujante. Olha o tamanho da bicha lá, hein? É a vida em equilíbrio na mata resguardada pela população apurinã. Os índios são os conservadores da natureza. E a maioria deles não são valorizados, que nem devia ser. E isso era para ter muito valor, os indígenas, porque nós somos conservadores. O que a Dona Maria percebe no quintal de casa, a Organização das Nações Unidas reconhece para todo o planeta. Os povos indígenas são os melhores guardiões das florestas da América Latina e do Caribe, quando comparados aos responsáveis por outras florestas da região. Mas houve um tempo em que eram deles as margens do Rio Purus. O Rio Purus ele tem uma importância para demarcar esse território, os territórios indígenas no sul do Amazonas. Então, nessa margem esquerda, onde a gente está aqui agora, é o território tradicionalmente ocupado pelos povos Arauá. É uma família linguística muito circunscrita. Nessa margem direita, é um território tradicional Kauarriva, Tupi-Kauarriva. Então, aqui onde a gente está agora é Lábrea, e provavelmente isso aqui é um sítio arqueológico de povos Tupi-Kauarriva. Segundo o IBGE, no censo de 2010, 3.330 pessoas se autodeclararam indígenas em Lábrea. Por causa da pandemia da Covid-19, nossa equipe não foi até as aldeias. Cheio de fruta aí, ó, em cima. Entramos na mata, recuperada e protegida pelos indígenas apurinãs, para testemunhar uma plantação de floresta. Tem o açaí, tem o andiroba, que o óleo está caro. E as frutas, que a variedade de frutas. Tem o pupô, tem o cacau que está aí de trás dele aí, ó. Isso é um pé de cacau. Cacique Marcelino Apurinã foi registrado como Francisco Jacinto. Vem de uma longa linhagem de homens da terra. Velho, meu pai, avô, né, aquela tradição, dava. A gente plantava, botava um roçado de roça, enchia de roça. Lá plantava 2, 3 pés de banana, era suficiente. Plantava 3 de cará, assim por diante. 2 pés de cajueiro, pronto, isso era o safo do índio. No tempo dos meus avós, pai, isso aqui servia, isso aqui se prepinava, ela fica bonito, fica bem pretinho, prepinava todinho com machado, cortava, tinha, dava 2, 3 palmos de largura, fazia, assoalhava, que era para assoalhar a casa. No passado, vamos dizer, quando a nossa descendente, que não tinha conhecimento com a população branca, que existe hoje as coisas, então o ralo dele, né, o ralo, era da pachuba, barrigudo, serra para relar mandioca, né? Recebendo tanto da Amazônia, os indígenas decidiram retribuir. Passaram a recuperar a própria casa. Desde 2011, contam com a ajuda da ONG Operação Amazônia Nativa para plantar a ideia do sistema agroflorestal. Para os íntimos, SAF. O SAF é variedade de plantas em conjunto, né? Porque, vamos dizer, que antes nós fazíamos só quase a manicultura de roça.
Hoje não, é uma variedade de planta que tem. O sistema agroflorestal é uma técnica que mostra ser possível produzir alimentos sem derrubar uma árvore sequer. É a própria floresta que assegura nutrientes e proteção para o cultivo. E o que vem da terra garante mesa farta o ano inteiro. Vem mais bichos, vem mais pássaros, passarinhos, fica cantando amanhã cedo do dia, a tardezinha para chegar à noite, os passarinhos ficam cantando. Mapati, a uva da Amazônia. Cacau, mandioca, açaí, abacaxi crescem à sombra da floresta. As folhas e galhos que caem no dançar das estações não são removidas, viram adubo natural. Quanto mais cobertura, melhor é para as plantas, porque quando bater o verão, ele já está dissolvendo, decopando, e fica melhor, serve de alimento para as plantas. Para conservar essa terra, adubar ela. Então a terra adubada tem oportunidade de tudo que você plantar, dá. Só não dá na terra aquilo que a gente não planta. O SAF, ele traz, é uma imitação da floresta, né? Então dentro da agrofloresta, a temperatura daqui para uma área aberta você pode sentir que é pelo menos de 10 graus. Né? Então a gente traz carbono, né? A gente incorpora carbono na biomassa, a gente traz animais para o sistema, né? Essa biodiversidade é bem-vinda e contribui para o desenvolvimento do sistema. O que não é consumido pelas aldeias gera renda, como o urucum, que processado dá origem ao coloral, famoso na região. É gente dependendo do que vem da terra. E a natureza fazendo parte da vida e de cada tradição. Faz é mascar essa folha aqui. Masca a folha, nas noites de chigané, de festa, a gente apanha a árvore e dançava, ia dançar e ir mascando aquilo. A árvore, ela tem vida igual o ser humano. A árvore, ela chora. E tem tanta gente que destrói a árvore, às vezes por brincadeira, sem precisão, e não dá valor. Mas quem protege, muitas vezes, precisa ser protegido. Ivaneide Bandeira sabe disso. Nasceu predestinada a defender a bandeira da vida. Proteger as terras indígenas, sabe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é ter uma garantia de que você tem um clima equilibrado. Porque se você pegar as imagens hoje de satélite e olhar, você vai encontrar a floresta onde? Nas terras indígenas e nos parques. Né? Nos parques, na reserva, é só onde tem. Fora disso, não tem. Então, você precisa proteger as terras indígenas, os parques, os quilombos, porque nos quilombos também tem floresta, né? Então tem que proteger os quilombolas, tem que proteger os seringueiros, extrativistas, que é lá onde estão. E se você pensar que a descoberta para uma série de doenças para a humanidade pode estar dentro dessas florestas, isso é mais do que um motivo para protegê-las. Por dedicar a vida a proteger a floresta e seus ancestrais habitantes, ela vê a própria vida ameaçada. Eu estou ameaçada de morte, então nós tivemos que adaptar todo o escritório e toda a minha casa para poder, por conta das ameaças. Os caras que estão me ameaçando subiram por aqui, entraram aqui em cima atrás de mim. E aí as ameaças foram piorando e por isso que a gente teve que adaptar tudo. Se você olhar, está cheio de câmera em tudo quanto é canto. Aqui, lá fora, lá embaixo. Por conta de poder observar para proteção mesmo. A gente não confia nem nas autoridades locais. Eu denuncio as invasões, eu denuncio as grilagens, eu denuncio o roubo de madeira, eu denuncio o roubo dos recursos naturais das terras indígenas.
E não só das terras indígenas, mas também das unidades de conservação, né? A humanidade tem que olhar para os povos indígenas, para os quilombolas, para os extrativistas e pensar, olha, vou proteger essas áreas, porque protegendo, eu estou protegendo o clima e eu estou protegendo o planeta para todos. Semear a regeneração da floresta. Para manter na terra raízes fortes, de árvore e de gente também. Nós sem floresta, nós não temos respiração de qualidade. Olha, esse vento maravilhoso que nós estamos sentindo hoje aqui, isso é o importante da nossa floresta, que nós recompemos elas. Se não fosse essas nossas árvores, a natureza composta, nós não tínhamos água, nós não tínhamos ar, não tinha toda essa riqueza que nós temos hoje. Tô rico, olha, isso tudo aqui, isso é riqueza. A própria imagem da castanheira já é um reflexo do desmatamento. Uma árvore desse jeito, né, com essa estrutura, nesse local sozinha, significa que quem estimulou ela a ficar nesse formato foi derrubada.